Olá, meu nome é André Rocha e dando continuidade ao processo de liquidações contábeis, nesse vídeo vamos falar sobre renegociações. Então agora vamos fazer uma breve apresentação de como funcionam os movimentos contábeis dentro da renegociação e utilizaremos os mesmos exemplos do vídeo de unificação de títulos. Então eu tenho o título 1 de R$ 100, que foi vendido no dia 3/7, e o título 2 de R$ 100, vendido no dia 5/7. Quando eu realizar uma renegociação no dia 20/7, por exemplo, eu estarei gerando um novo título, o título 3, e esse título ele vai estar composto pelo valor das duas operações ou mais operações que eu estou renegociando, somado de um valor de juros, ou multa, ou até mesmo um desconto. Né? No caso do nosso exemplo aqui, R$ 210. Estes R$ 210, eles serão uma nova dívida que o cliente possui conosco. Então, no processo de renegociação, aqueles lançamentos que eu tinha a receber, a contabilizar no dia da sua geração, quando eu renegocio e liquido eles, onde eles ficam ser recebidos a contabilizar, eu vou criar entradas. Mas diferentemente da unificação de títulos, essas entradas serão a contabilizar, pois o processo de negociação ele precisa finalizar o processo, as negociações anteriores, né? Ou seja, o meu título 1 e o meu título 2, eles efetivamente serão considerados recebidos na data da renegociação. E a nova dívida, então, o perdão, essas duas dívidas anteriores serão perdoadas e eu terei a criação de uma nova dívida e de um novo valor, então, somado dos juros e das multas. Então, qual a diferença exclusiva aqui, então, e imperativa com relação à unificação e à renegociação? É que quando eu gero um novo título a partir de vários outros títulos somados na renegociação, eu estou perdoando as dívidas anteriores e criando uma nova. E isso aqui é uma parte bastante importante. A renegociação exige, então, que haja um documento na competência da sua execução, ou seja, no dia 20/7. Pois os lançamentos que eu tenho anteriores, eles serão finalizados e uma nova dívida nascerá. Nesse momento, esse lançamento a receber também é a contabilizar. Então, eu tenho um novo título de 210. A sugestão da SIGA corporativa é de que a liquidação desses títulos aqui, dessas entradas, sejam feitos numa conta de confissão de dívida, que é uma conta do ativo também, onde ela vai ficar pendente até que a nova negociação seja realizada. Né? Então, a conta de clientes é baixada na liquidação do título 1 e do título 2 e é criado um novo valor nessa conta de confissão de dívida. E no advento, então, da liquidação desse título de R$ 210, a entrada a contabilizar, a entrada dele será a contabilizar, pois aqui é como se fosse uma venda nova, né, um movimento novo. Então, quando eu tirar um relatório de competência do período ali do dia 3 a 5/7, os lançamentos do título 1 e 2 vão aparecer, e no dia 20/7, no meu relatório efetivo, os movimentos de liquidação também acontecerão. Né? Isso é a diferença, então, entre a unificação e a renegociação. Pois quando eu unificar os lançamentos no processo de renegociação, eu terei os históricos utilizados a contabilizar. E aí, nessa operação aqui, eu vou ter o relatório de competência no dia 20 e o relatório efetivo no dia 30. Esses movimentos estarão lá. Uma coisa interessante é que a parte gerencial, então, de todo esse processo aqui, ficou R$ 200 na competência de 3 a 5/7. E aqui, na competência do dia 20/7, vai ficar um valor apenas de R$ 10, que é a receita de juros renegociados, né? Esses 200 aqui, eles não têm gerencial, pois eles usam as contas do ativo, aquela confissão de dívida que a gente falou, até para não duplicar essa receita, que era de R$ 200 aqui, e aqui ela passou para 210. Então, eu tenho R$ 200 gerenciais aqui e R$ 10 gerenciais aqui. Ok? Então, agora vamos ver um exemplo.
Então aqui estamos novamente com os nossos dois lançamentos, o dia 13 e do dia 5, a contabilizar, né? São os recebimentos que estão em aberto. E agora eu vou fazer a renegociação dos mesmos. Aqui nas rotinas operacionais, renegociação de títulos, vou apontar a minha empresa. Aqui estão dois lançamentos que eu vou renegociar. Para título do nosso teste eu vou colocar R$10 de juros e vou renegociar. Ponto importante aqui, ele vai pedir a nossa conta de juros recebidos. Pode ser uma conta de juros de renegociação também. Na nossa gerencial, essa injetora 50T. Então aqui o SIGA vai chamar a renegociação, a unificação de títulos para fazer a renegociação, ou seja, vai unir aqueles nossos dois lançamentos. E aí a parte importante aqui é que nós usemos um histórico unificado diferente daquele que a gente fez na unificação, que é um valor referente à renegociação. É importante apontar que ele é a contabilizar, então antes o da unificação não era. E eu tenho aqui já uma conta de crédito a receber confissão de dívida, que é a conta que vai ser substituída lá no ativo pela conta, vai substituir a conta de clientes. Depois no exemplo eu vou explicar melhor. Então, R10, a contabilizar, e aqui nós vamos usar um histórico de entrada também a contabilizar. Que é o E96, renegociação de títulos, também a contabilizar. O histórico pode ser um histórico para renegociações, e que eu vou usar nossa conta específica também. Então, eu vou confirmar. E agora nós já temos nosso novo título de 210 aqui. Então, voltando aqui à tela de lançamentos, eu vou filtrar a nossa empresa e o nosso período. E aqui está, então, o nosso novo título a receber a contabilizar. Então, vamos voltar aqui para o início. Os nossos dois títulos a receber iniciais estão liquidados. Eles foram liquidados por essas duas entradas aqui, a contabilizar também. E o Cigan fez também um lançamento de R$10 de entrada, liquidando esse ser recebido aqui de R$10 também para os juros, para formar então 100, 100 e 10, 210. Então, se nós formos visualizar a parte contábil deste lançamento aqui, o Cigan faz já um tratamento por crédito nulo, mas ele debitou R$210 na confissão de dívida, que era a nossa nova conta, então ele migrou da conta de clientes para essa conta de confissão de dívida, R$210. E na liquidação, ele fez abaixo, então, o débito, né? Então, ele fez R$100, desculpe, o crédito, de R$100 em clientes aqui, R$100 em clientes nesta outra liquidação, e R$10 na liquidação dos juros. Certo? Então, ele baixou R$210 aqui da conta de clientes e jogou na conta de confissão de dívida aqui. Aqui ele fez a abertura dos R$10 de juros também. Só que aí aqui ele debitou clientes, então, para fechar os 210, e a parte de receita, ou seja, a parte gerencial dessa operação, ficou só por conta de R$10 aqui em juros recebidos ou auferidos, naquela gerencial que a gente falou. Apontou lá na renegociação. Então, toda a parte da conta de clientes está aqui, né, o débito da conta de clientes, e aqui está o crédito da conta de clientes, zerando. Então, essa nova dívida aqui, ela faz um crédito de 100% do valor da operação na conta contábil de confissão de dívida. Então, agora o meu cliente, toda a minha parte renegociada foi para minha conta
de confissão de dívida. Então, é por isso que a unificação, quando está na visão da renegociação, ela precisa ter a contabilização destes movimentos. Então, aqui nesse documento, essa renegociação aqui, ela é a nossa nova dívida e ela é o nosso documento, então, digamos assim, que vai balizar contabilmente essa dívida frente ao cliente do nosso cliente. Então, né, esses dois títulos aqui já estão perdoados, né, em troca deste novo título com um valor um pouco maior aqui. Certo? Então, nesta visão aqui, se nós rodarmos aquele nosso relatório de síntese, nós vamos ter na visão de competência, no dia 13 e no dia 5/7, esses R$200 aqui. E na visão do dia 6, que foi quando nós rodamos a unificação, nós vamos ter uma outra competência de 210. Sendo que no efetivo nós teremos estes três aqui também aparecendo, né? Então, na competência, no dia 6/7, nós temos 210 por conta deste lançamento aqui, e no efetivo nós teremos 210 por conta do somatório destes três. Certo? Então, é por isso que é importante essa parte contábil ser muito bem parametrizada nessa visão. Então, eu vou executar aqui o relatório só para nós vermos. O síntese gerencial. Na visão de competência, nós teremos R$200. Em qualquer momento, né, quando nós rodarmos aqui do dia 1º ao dia 31, né, aqueles R$10 dos juros, eles estão aqui, mas como eu estou filtrando a conta financeira e a conta financeira de juros é diferente, ele não está aparecendo. Eu vou fazer o ajuste. Só para termos a visão geral. Nesse aqui. Neste aqui. Ele só separou aqui porque eu fiz em outra gerencial, mas aqui estão os R$200 referente aos 2 primeiros lançamentos e os R$10 referente aos nossos juros, na visão efetivos. Na visão competência, nós teremos os mesmos 210. Pois, em termos gerenciais, a operação ocorreu no dia 13 e no dia 7, e também no dia 13 e no dia 5, e também no dia 6, um outro pedaço dela aqui. Na visão efetivos, a mesma coisa, né? Já que a movimentação aconteceu, só que aqui nós não teremos a liquidação do nosso lançamento renegociado, porque ele ainda não foi liquidado, certo? Mas ela deveria apresentar nesse mesmo valor aqui também. Então, seria isso, pessoal. Utilizando esses dois vídeos, eu espero que você tenha aprendido, então, a fazer as renegociações e a unificação de títulos com a visão contábil para os relatórios de síntese gerencial e outros usos que forem necessários no SIGAM. Até mesmo painéis de BI vão usar essa mesma metodologia. Muito obrigado, nos vemos nos próximos vídeos.